Olá, mais um programa de Transparência. Hoje comigo aqui os jornalistas Tarlá e Aline Matos. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. E nós vamos entrevistar o vereador Marcos Papa. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Sérgio. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, boa tarde, Aline, boa tarde, Tarlá. Depois de algum tempo nós ficamos sem fazer esse programa, estamos voltando, pedindo primeiro uma prestação de contas. O que nesses últimos 12 meses, ou já nesse ano, o senhor acha de importante já ter entrado com tudo para que a população se lembre do seu trabalho? Acho importante relembrar, Sérgio, em primeiro lugar, a função primordial do vereador, que é de fiscalização. É muito importante a população entender isso, porque muitas vezes passa a impressão para a população que está num estado de desespero, porque a cidade ruiu, né? Ribeirão Preto está numa situação muito difícil, a população sente uma administração que é ruim, que prejudica a população. Então a população no desespero fala assim: vereador, faz alguma coisa, né? Vereador, tem buraco na minha rua, vereador. Então, eu sei que o vereador tem que gritar junto com a população, mas é muito importante a população saber que não é função do vereador tapar buraco de rua, mandar tapar buraco de rua, mandar cortar mato. Claro, você não atende? Claro que eu atendo. A população vem aqui, liga, escreve. A gente aciona a administração pública para fazer isso. Mas olha o desperdício do dinheiro público. Esse tipo de atitude que nós estamos vivendo em Ribeirão Preto confessa um desperdício do dinheiro público tremendo. Vamos relembrar a população que essa Câmara Municipal custa 50 milhões de reais ao bolso do contribuinte. 50 milhões de reais. Eu não sei se eu vou ter certinho a conta de cabeça, mas acho que em torno de 10 milhões, de 7 milhões, é salário de vereador e de assessoria. Todos os outros, em torno de 43 milhões, estão sendo gastos de outra forma para manter essa estrutura de pé. Agora, manter uma estrutura de 50 milhões para vereador ficar mandando tapar buraco de rua, cortar mato, arrumar vaga em creche, é para isso que o contribuinte de Ribeirão Preto quer gastar 50 milhões de reais, agora construindo um prédio novo, vai querer gastar o ano que vem 60 milhões de reais para o vereador mandar tapar buraco de rua, cortar mato e pôr criança em escola? Mas então para que serve um vereador? Essa pergunta é inteligente. Essa pergunta é inteligente. O vereador serve para fiscalizar os atos do executivo. Eu vou dar um exemplo aqui, Sérgio. O Ministério Público Federal acabou de denunciar a prefeita Darcy Vera por improbidade administrativa, porque não prestou contas dentro da legalidade aquele dinheiro do Ministério do Turismo que veio para cá para divulgar a Stock Car, né? O Ministério do Turismo não aprovou aquelas contas. Nós tentamos colocar uma CPI aqui na Câmara. A base aliada da prefeita não deixou essa CPI funcionar. Muito bem, porque os vereadores não fizeram o trabalho parlamentar de fiscalização, cabe a quem fazer agora? A Justiça. Mas precisava da Justiça? Não. Bastava a Câmara de Vereadores, que custa 50 milhões de reais para o contribuinte todos os anos, e o ano que vem vai custar 60, ter fiscalizado, reprovado as contas e tirado a prefeita do cargo. Pronto. Simples assim. Não. Enfiaram para debaixo do tapete e aí está o Ministério Público precisando agir. Eu tenho feito muito isso aqui na Câmara. Vamos relembrar o caso do IPM, o dinheiro que a prefeita tirou ilegalmente do Instituto dos Aposentados da Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu gritei aqui da tribuna: esse decreto da prefeita é ilegal. Foi flagrante ela exonerar a diretoria do IPM que não queria assinar o decreto. Foi flagrante. No outro dia assumiu uma diretoria que assinou. Se a TV Câmara tem guardado o discurso, está lá. Eu falei: isso é ilegal. Depois, a juíza de Ribeirão Preto concordou comigo que era ilegal. O Ministério da Previdência Social concordou que era ilegal, multou a prefeitura, mandou a prefeita devolver o dinheiro para os cofres do IPM. E o que aconteceu? Entre multas e juros, nós quatro aqui, os câmeras, você que está nos assistindo, vai pagar 20 milhões de reais por uma atrapalhada administrativa da prefeita Darcy Vera.
Então o trabalho do vereador é para pôr limite nesse tipo de desmando. O prefeito acha que assume a cadeira no Palácio Rio Branco, que manda, gasta com isso, gasta com aquilo. Você vê o caso do Daerp. Gente, todo mundo sabe que está vazando água na cidade inteira. O ano passado uma crise hídrica, faltando água na cidade inteira. O ano da eleição, em 2014, faltando água. O Daerp gasta 7 milhões de reais com propaganda. Numa crise dessa. Então o vereador ele tem que pôr limite num prefeito, como é o caso da nossa prefeita agora, que é desqualificada para governar. A população sente isso, não tem qualificação, não tem gestão. E infelizmente, por tudo que as nossas investigações vêm revelando, a prefeita agiu, no meu entendimento, cometendo improbidade, gestão temerária e até crime, como é o caso dos anúncios em pontos de ônibus. Então, Sérgio, um apanhado rápido, né, da ação de fiscalização. Eu fico sempre um pouco, me custa um pouco emocionalmente e até espiritualmente ser contundente na minha fala, como eu estou sendo aqui, mas creio que é a função do exercício do meu mandato. Sim. O vereador Marcos Papa, que iniciou seu mandato, se eu não estiver enganado, no PV, depois com um tempo aí sem partido, agora está na Rede Sustentabilidade, inclusive encabeça a Rede Sustentabilidade no município de Ribeirão Preto. Uhum. Eu gostaria de saber por quais tipos de pessoa é formada a Rede Sustentabilidade em Ribeirão. Obrigado, Tarla. A Rede Sustentabilidade é formada por pessoas comuns, lideranças de bairros, profissionais em suas áreas, como guarda civil, como atleta, como médicos, como advogados, professores. São essas pessoas que compõem a Rede Sustentabilidade, que ganhou registro oficial em setembro do ano passado. Entretanto, esse grupo já está dividido em células de trabalho desde o início do meu mandato. Então, todos os estudos que fizemos da PPP do lixo, que eu tive que levar a prefeitura aos tribunais para não deixar fazer uma concorrência superfaturada, com evidências de direcionamento, foi grupos de trabalho da Rede Sustentabilidade que fez. O caso da lei da fila, o caso da CPI do transporte, analisando questões de mobilidade urbana. Então, a Rede Sustentabilidade ela é composta de pessoas que são profissionais em suas áreas. Mais ou menos, nós temos caminhado na rede como é o estilo do meu mandato. Você sabe que eu publico, Sérgio, a relação de assessores no site oficial da Câmara Municipal, foto, nome, currículo e função no gabinete. E os assessores são distribuídos por áreas de afinidade. Então nós temos o Dário, que é um psicólogo social, com mestrado aqui pela USP em Ribeirão Preto, temos o Fernando, que é educador físico, a Fernanda, que é administradora, temos a Bruna Carvalho, que é jornalista, temos a Andréa Bombonato, que é engenheira ambiental, o Luiz Eugênio, que é advogado. Cada um com uma aptidão, fazendo o quê? Servindo a cidade do jeito que gosta, servindo a cidade com a sua aptidão profissional. Nós temos na rede caminhado nesse sentido. Você é professor? Você tem uma contribuição para dar para a sua cidade. Não é? Você é educador físico, você é advogado, você é engenheiro. Que engenheiro que você é? Engenheiro de trânsito, engenheiro de tráfego, engenheiro civil, engenheiro... Então, a Rede Sustentabilidade, ela tem um conceito de que o talento que você tem, você pode contribuir com a sociedade. Né? A pessoa que está lá no bairro nos assistindo agora, o que o seu bairro precisa? Qual é a necessidade estrutural desse bairro? É ciclovia? É mais ônibus? Os ônibus atendendo dentro do horário? O cidadão também pode nos ajudar quando ele pensa como vereador. Se eu fosse vereador, o que eu estaria fazendo agora? Eu estaria melhorando o meu ônibus? Mas quem que é um vereador lá na Câmara que pode ter essa pegada de trabalhar com a mobilidade urbana? Então eu estimulo os meus assessores, estimulo o pessoal da rede e estimulo o cidadão a pensar como se fosse vereador. Qual é a solução para isso? A gente está no caos aqui em Ribeirão. Eu canso, Aline, de colocar foto de buraco de rua. Mas não é porque buraco de rua só está estragando o carro. Não que seja pouco estragar o carro das pessoas. O contribuinte paga imposto, tinha que estar andando numa rua bem asfaltada. Só que é assustador a quantidade de pessoas que estão sendo afastadas do trabalho porque caiu da bicicleta, caiu da moto, por causa do buraco de rua. Então não é que o buraco de rua não é importante, é muito importante. Mas o munícipe tem que pensar como um todo e usar o mandato
independente de não ter votado no Papa, mas usar o mandato do Papa para fazer valer aquele avanço, de ter uma linha de ônibus que passe no horário, de ter o ônibus com telefone de reclamação, né? E caso você pense como vereador, você deseja usar o mandato do vereador para fazer valer a sua ideia, é só entrar lá no site marcospapa.com.br ou escrever um e-mail, marcospapa@marcospapa.com.br. Tá, voltando ao assunto da prefeitura, né, que você disse que tem inúmeras brigas, não é brigas que a gente pode dizer, mas que tem batido de frente aí com a prefeitura, né? Você tem uma lei que é a lei da fila e que Isso. também tá tendo dificuldade, né? Queria que o senhor falasse disso. Primeiro que lei da fila é essa, né? Ele vai falar eu vou sobre a lei. explicar. porque- Obrigado, Sérgio. A lei da fila, gente, é o seguinte. Quando você liga na Secretaria da Saúde para marcar uma consulta, um exame, uma cirurgia ou uma consulta, alguém está agendando isso, porque você liga num telefone ou vai presencialmente, alguém está agendando isso. Isso vai para um computador, vai para uma lista. A minha lei só diz o seguinte: publique-se essa lista. É isso, Aline. É muito simples. O trabalho inteiro já está pronto. Porque a hora que o munícipe liga, de novo, ele está lá marcando consulta, exame, cirurgia. E que ele é feito um agendamento. A minha lei diz apenas e tão simplesmente o seguinte: publique-se essa lista. Gasto nenhum. Gasto nenhum, gasto zero, é enter, é dar um enter no computador, porque uma programação dessa, um iniciante na área de informática, de programação, sabe fazer essa programação. Nós temos uma Coderp que tem um orçamento milionário e que tem profissionais capacitados para fazer uma ligação com a Secretaria da Saúde e prover um sistema que assim possa atender os interesses da população. Muito bem. Muito estranhamente, a prefeita vetou essa lei. E nós aqui na Câmara derrubamos o veto. Sabe o que ela fez, Aline? A prefeita entrou na justiça para não cumprir a lei. Ela não quer publicar o nome das pessoas. Aliás, desculpa, não é o nome, é o número. Porque o nome pode expor a pessoa. A pessoa tem um problema de saúde, ela não quer essa exposição. Então publica-se o número. Tem um número da Secretaria da Saúde de cadastro. Como é que chama? Tem um nome. O IJA, não? IJA. Então, a população tem um código. Então, a prefeita não quer publicar. Aí, dá razão aquelas pessoas que me falam assim: Papa, sabe por que a prefeita não quer publicar? As pessoas me escrevem, me ligam, porque tem muito político que quer mandar na Secretaria da Saúde e mandar os apadrinhados dele passar na frente do exame, da consulta, da cirurgia. Se publicar, fica transparente, você pode acompanhar. E a prefeita não quer ser transparente, Aline. E não é o cúmulo do absurdo, nós estamos no meio de 2016, falta pouco tempo para ela encerrar o mandato, não poderia pelo menos dar o exemplo de transparência? Então a minha lei só pede transparência. Mas e aí, ela não como publica. Que fica agora? Como que fica que agora eu tive que buscar o Ministério Público para dizer ao Ministério Público que a prefeita não cumpre uma lei. A prefeita não cumpre uma lei, ela tem que ser afastada do cargo, ela tem que ser punida. Ela não pode não cumprir uma lei. Isso aí gera uma ação de improbidade e creio que se ela não cumprir essa lei e a ação prosperar na velocidade que nós precisamos, porque a população de Ribeirão Preto entende que o Poder Judiciário tem a sua velocidade, mas o Poder Judiciário também tem que entender a urgência da população, que está sofrendo em fila, que não tem um atendimento adequado. Então eu espero que esse processo avance o mais rápido possível para que a prefeita seja punida e essa lei venha a ser cumprida em Ribeirão Preto. Vereador, a gente está vendo aqui que o senhor tem sido aguerrido defendendo a população, é sua função, inclusive, mas eu lhe pergunto, caso a rede venha ter um prefeito em Ribeirão Preto, a rede iria fazer tudo isso que o senhor está cobrando? No mínimo, né, Sérgio? Ou a máquina? Eu estou perguntando porque, assim, todos os prefeitos parece que querem fazer a coisa certa. Só que quando chega lá, tem algo que parece que amarra. É o sistema, é a máquina, ou é porque cada secretaria é um partido e aí a coisa parece que não anda? Como é que a rede pensaria em resolver essa situação? Seja lá o que acontece aí, que a gente não sabe. Sérgio, hoje com a experiência parlamentar que eu tenho e como alguém que acompanha a política no Brasil há 36 anos, eu sou novo na política partidária, mas a minha paixão pela política me fez ler 3 jornais por dia desde os 14 anos de idade.
Então, com a experiência que eu tenho hoje, eu posso garantir a você e à população, falta vontade política. Olha o exemplo da lei da fila. Meu Deus do céu, não cumpre por quê? Porque não quer ser transparente. Vereador, deixa eu ser chato. Não, pode ser. Nós não estamos nem falando de candidatura sua, não é essa a questão que a gente está falando. Não é esse o assunto. Mas a prefeita, antes de assumir, disse que em 3 meses resolveria o problema da saúde. Então parece que fica muito fácil todo mundo falar quando está fora. Quando entra, não consegue. E eu não imagino que a prefeita não quisesse resolver esse problema. Imagino que ela quisesse. O que acontece que nós, pobres mortais, não entendemos que acontece na máquina pública, que isso não é possível? Então, Sérgio, de novo, vamos pegar exemplos simples para a gente não ficar no mistério. Por que não cumpre a lei da fila? Meu Deus do céu, de novo, alguém está fazendo esse agendamento. Existe uma listagem de pacientes. O senhor acha que tudo está passando manda pela publicar. vontade política? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não quero que a Secretaria da Saúde descubra a cura do câncer. Não é isso que eu estou falando. Olha, o prefeito é obrigado a descobrir a cura do câncer. Não, eu estou dizendo que o prefeito tem que publicar a lista das pessoas que estão aguardando exames e consultas. É um exemplo. Nós temos aqui no Parque Tecnológico, que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a construir, uma empresa de um rapaz de 25 anos de idade que está indo agora para a Europa receber um prêmio da ONU. Sabe o que o sistema dele faz, Sérgio? É um sistema de computador. Ele resolveu o problema da regulação médica. O que é regulação médica? Quando alguém sofre um acidente, tem um problema de saúde, uma cirurgia, e precisa de um leito, ou no hospital público, ou no hospital particular, conveniado com a prefeitura, com o governo de estado. E nisso também tem apadrinhamento político. Mas ele resolveu onde? No Brasil? Ele é daqui do Parque Tecnológico. Até 15 dias atrás nós estávamos com um problema aqui de leito, que não tinha leito. Leito tem, Sérgio. O problema é que falta vontade política dos políticos serem transparentes. A ONU está premiando esse rapaz porque ele criou um sistema muito simples que torna muito transparente a gestão dos hospitais na questão da regulação médica. Mas isso não está em operação. Não está, por que não está? Essa é a pergunta. Por isso que eu estou me perguntando. Mas resolveu o problema como se não estava um imbróglio aí? Ele inventou o sistema. Agora, eu pergunto... Que poderá resolver, Eu me dirijo à senhora prefeita, me dirijo às autoridades de Ribeirão Preto na área da saúde. Por que não adota o sistema ele chama Mário Kidopi, aqui, do nosso Parque Tecnológico, na regulação médica de Ribeirão Preto? Se uma ONU reconhece a beleza do trabalho do rapaz, do administrador, ele é administrador de empresas e é na área de tecnologia da informação. Então você percebe que o problema não é científico, o problema é político. Né? Então, assim, eu estou dando 2 exemplos elementares aqui de soluções que o administrador não faz, e aí vira essa bagunça, ele vira e fala assim, puxa, mas eu tentei. Né? Você vê o caso da prefeita de Ribeirão Preto, a lei manda ela gastar 15% do orçamento com saúde, ela gasta 25% e não resolve. Então o problema não é falta de dinheiro, o problema é falta de gestão e de vontade política. Ok. Desculpe que eu acabei fazendo mais perguntas. Sem problema. Fez muito bem. Agora vamos tocar num ponto complicado também. Ribeirão Verde. Duplicação da Avenida Antônio Mugnato Marincek. Eu adoro esse assunto, Tarla. Manda ver. O senhor saiu como vilão para muitas pessoas. O que aconteceu? Eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço muito essa pergunta, Tarla. E eu me dirijo à população de Ribeirão Preto, mas em especial à população do Ribeirão Verde. Muito bem. Tudo que eu dizia que era possível fazer, a prefeita Darcy Vera mentiu diante da imprensa, dizendo que era impossível fazer. Mentiu com a ajuda de alguns companheiros. Disse que era impossível fazer uma obra de cada vez, ou fazer uma licitação para cada obra. Mentiu, ela chamou uma coletiva de imprensa no Palácio Rio Branco e mentiu. Deliberadamente a prefeita mentiu. E eu disse o quê? Que eu tinha feito um estudo, uma investigação e que era possível fazer a obra separadamente. O drama dos moradores do Ribeirão Verde é imenso. A cidade inteira está sofrendo com mobilidade urbana, mas ali é uma avenida para 60 mil pessoas. Então eu dizia, prefeita, a Câmara autorizou, a senhora pode fazer separadamente. Ela mentia dizendo, não pode. E usando de uma desonestidade intelectual terrível, dizendo, o Marcos Papa não quer a obra do Ribeirão Verde.
Só para a população entender, qual que é a diferença de se fazer um edital todo agrupado e um solto, com vários editais diferentes? Um aglutinado, né, que o pessoal fala. A diferença é simplesmente essa que você falou. Você pode fazer aglutinado ou você pode fazer separado. E por que a prefeitura não podia fazer tudo? Qual que é o motivo de não poder fazer ele aglutinado? Por que só para a população entender. Sérgio, essa pergunta só Deus sabe responder. Porque eu digo assim, sabe-se lá Deus ou sabe-se lá o diabo, ou Deus ou o diabo, do porquê que a prefeita mentiu para a população dizendo que não pode fazer a obra separado. O que eu tive que fazer? Até aí tudo bem, mas a pergunta dele é por que o senhor foi contra em fazer tudo junto, não é isso? Porque a prefeita não vai estar aqui para responder. Entendi. Até para a população do Ribeirão Verde, dá ao senhor a oportunidade. É que fica mais difícil fiscalizar. Já que pode ser feito. Só para a população entender. Só para a população entender. Porque se fizesse tudo junto, o que acontece? Olha o que aconteceu. A prefeita queria fazer do modelo que o ex-presidente Lula fez os estádios da Copa. Olha o que aconteceu. Superfaturamento, porque está mais do que provado pela Operação Lava Jato, que houve direcionamento para grandes empreiteiras, que houve superfaturamento e que houve uso do dinheiro do contribuinte para pagar essa farra de corrupção. A prefeita Darcy Vera estava tentando repetir esse modelo aqui em Ribeirão Preto. Ela queria fazer todas as obras juntos, usando o tal do regime diferenciado de contratação, o maldito regime diferenciado de contratação, o que permitiria superfaturamento, direcionamento para um grande grupo econômico e, pior, abriria possibilidade de contestações na justiça. A população do Ribeirão Verde corria o risco de ter lá um grande calçadão. 4 anos para ficar pronto um calçadão, 6 quarteirões. Imagina aquela avenida do Ribeirão Verde. Então, o que eu apontei para o tribunal foi, olha, tem evidências de superfaturamento, evidências de direcionamento para uma grande empresa, evidências de desperdício do dinheiro público. E o Tribunal de Contas concordou comigo. E aí o que faz a prefeita e algumas mentes enfermiças lá do Palácio Rio Branco e algumas aqui na Câmara Municipal? Eu achei que aqui na Câmara Municipal essa besteira, essa estupidez tinha parado, voltou de falar de que o Marcos Papa aposta no quanto pior, melhor. Quem que aposta quanto no pior, melhor? Quem é conivente, é comparsa com superfaturamento, com direcionamento de dinheiro do contribuinte. Então eu fui contra por causa disso. E me acusaram de política baixa. Então vai acusar de política baixa o Tribunal de Contas do Estado. Eu duvido que esses políticos que falaram essa besteira tenham a coragem de descer do palanque e ir lá na porta do tribunal. Fala, vocês do tribunal são políticos de baixo, vocês estão jogando baixa política. Não tem coragem. Fica aqui mentindo na frente da imprensa, mentindo para jornalista que não cobra depois a resposta do político. Olha, o senhor falou que aquilo não podia e o Marcos Papa está provando que pode. Por que o senhor falou aquilo? Por que o senhor mentiu diante da imprensa? Precisa perguntar isso para o político. Porque o microfone aceita qualquer coisa. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Por que o senhor foi contra? Exatamente. Não é? A própria TV Câmara está fazendo isso agora. Por isso dando que eu falo. Dando a oportunidade do senhor falar. Por isso que eu falo para a população de Ribeirão Preto que o programa Transparência da Câmara de Vereadores ele é muito importante. Porque é uma oportunidade que a gente tem de dizer o seguinte: ok, eu disse que podia fazer separado. A prefeita disse que não. O que a justiça disse? Que pode fazer separado. Agora, vamos ver a prefeita fazendo a obra, obedecendo a lei de licitações, eu tenho certeza que vai ter economia do dinheiro do contribuinte. E é para isso que serve um vereador. Então, quando alguém te perguntar para que serve um vereador, você fala para fiscalizar o executivo. E está provado que se tiver um mandato independente, não tiver rabo preso com grandes grupos econômicos, com favores de prefeito nenhum, a cidade melhora muito. Porque o vereador pode pôr limite. O prefeito quer fazer coisa errada? Não, senhor prefeito, aqui tem vereador. Então o Marcos Papa não foi contra a obra. O Marcos Papa foi contra a forma como a prefeita ia fazer a concorrência. As obras são mais que necessárias. E mais, são milhões de reais que vão gerar muitos empregos, impostos para os cofres públicos, em meio a uma recessão cruel que a ex-presidente Dilma impôs à população de Ribeirão. Estou falando ex-presidente Dilma, mas é ao vivo, né? Ah, mas já é ex-presidente. Se Deus quiser, não volta mais. Bom, se Deus quiser, já foi e não volta mais.
A Aline tem uma última pergunta para fazer, porque já foram. Não, mas para concluir o raciocínio, É. em meio à recessão cruel imposta pela ex-presidente Dilma, seria um momento de Ribeirão Preto ter uma quantidade de obras que trariam muitos empregos, impostos e circularia muito dinheiro aqui na nossa cidade. Agora, espero que a prefeita faça editais de concorrência obedecendo à lei de licitações e que as obras venham para Ribeirão Preto. A cidade precisa muito. Última pergunta, e o vereador seja mais rápido agora. Como a minha última pergunta, eu vou para um assunto mais light. Agora a gente está chegando aí no Dia das Mães. Não, vou cortar, né? Tá chegando o Dia das Mães, você tem uma lei também, proteção àquela mãe que amamenta em público, né? Tem lugares que ainda proíbe isso? Olha, se tem, a população precisa ajudar a fiscalizar e denunciar isso. Porque nenhuma mãe pode ser constrangida a não amamentar onde quer que ela esteja, seja uma repartição pública, seja uma empresa privada. O momento da amamentação, Aline, ele é mais do que um momento de nutrição. A nutrição do bebê, mais importante, é o leite materno. Mas mais do que isso, é um momento de afetividade, é um momento de que aquele momento de carinho, ele é muito importante para a estrutura emocional daquele bebê, que um dia será adulto e irá refletir essa estrutura emocional. Eu digo que a alma não esquece o amor, e nesse momento é uma troca de amor muito intensa. Nós fizemos essa lei justamente para que não haja nenhum tipo de constrangimento à mãe que esteja amamentando num lugar público, seja uma empresa, seja uma repartição pública. A população precisa nos ajudar a fiscalizar, porque essa lei vale em Ribeirão Preto. Legal, nós vamos terminando o nosso programa aqui. Antes, porém, só tem 2 minutos para falar com o munícipe. Agora, de repente, a gente não fez uma pergunta, algo que o senhor queria falar. Fique à vontade. Não, Sérgio, eu quero agradecer a você, ao Tarlá e à Aline, e a você que nos assiste pela TV Câmara, de que nós não podemos achar a Operação Lava Jato, ela é um sucesso, né? A Operação Lava Jato é um sucesso, mas nós não podemos achar que a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro vão resolver o problema do Brasil. A população precisa entender que ela tem que se envolver com política. Enquanto a população achar que política é coisa somente para políticos, nós continuaremos reféns de assaltantes travestidos de políticos. Então o juiz Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, estão cumprindo um papel histórico para Ribeirão Preto. Ontem foi um dia, para Ribeirão Preto não, para o Brasil. Ontem foi um dia que passou para a história do Brasil, no qual o ex-presidente Lula foi denunciado como sendo o organizador, né, o mentor de uma organização, de uma sofisticada organização criminosa. Então eu convido a população a se envolver com política na área que você mais goste. Você é um profissional da área da saúde, você é um professor, você é um engenheiro, você é um pedreiro, você é um eletricista, você é uma enfermeira, você é mãe, você é dona de casa, né? Usa o seu gosto, o seu talento para cuidar da sua cidade. E use o mandato parlamentar do vereador. Se o teu vereador não ganhou, encontre alguém aqui na Câmara que inspire esse canal de comunicação para que a gente aqui possa fazer valer a sua vontade. Eu sou convicto que se a população ocupar a política, não vai ter mais espaço para os gananciosos, antiéticos, corruptos. Nós vamos ter uma cidade muito boa de se viver. Legal, vereador, muito obrigado pela sua participação. E o programa Transparência está cumprindo aqui o seu papel, que é, primeiro, não combinar nada com o senhor chegou aqui. Nunca. Segundo, fazer as perguntas, a gente tem essa liberdade, graças a Deus aqui na Câmara de Ribeirão Preto, os senhores vereadores têm respeitado a nossa profissão, a nossa, não vou dizer independência, mas a linha editorial independente. Agradeço a sua prontidão em responder as perguntas, que às vezes são até chatas, né? Mas são necessárias, porque a população nos vê na rua e nos pergunta, fala isso, queria saber isso. O jornalismo, o bom jornalismo não está aqui para agradar políticos, está aqui para obedecer, para criar uma linha editorial que mostre à população aquilo que é o trabalho do parlamentar. É isso. Se você que nos assistiu até agora, continue com a gente. Você sabe que você pode acessar pelo YouTube também. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, ou seja, você também pode mandar a sua pergunta aqui para o programa Transparência. Se você mandar a sua pergunta, pode ser no dia de gravação, do ao vivo ou não, você manda a sua pergunta, a gente vai anotar e a gente vai citar seu nome, se você quiser, evidentemente, e vai fazer a pergunta. Olha, o João lá do bairro tal está perguntando tal coisa. Participe com a gente da nossa programação. Um abraço. Tchau, tchau.